finalmente foi assinado o acordo de paz entre Israel e o Hamas. Gente, pediram para eu comentar a respeito desse acordo de paz que foi mediado pelos Estados Unidos entre o Hamas e Israel. E a gente está vendo o mundo gospel no Brasil e no mundo inteiro, né? Os evangélicos comemorando isso. E muitos não comemoram, mas se preocupam, achando ou acreditando que tem a ver com a profecia que fala sobre a falsa paz. Uma falsa paz que deverá acontecer em Israel e que quando isso acontecer virá então destruição, virá o apocalipse, enfim. Bom, o pastor Lamartine Pozella, que começou esse vídeo aqui, ele fez um vídeo a respeito disso, a gente vai assistir, e eu faço já um comentário a respeito dessa situação, o que eu acredito que é. Será que de fato tem a ver com a falsa paz prevista na Bíblia? Será que estamos às vésperas do Apocalipse, da volta de Cristo? Será mesmo que é isso? Bom, vamos acompanhar e a gente assiste e eu comento já um pouco mais, vamos ver. Neste 8 de outubro de 2025, finalmente foi assinado o acordo de paz entre Israel e o Hamas. Nós estamos ainda na primeira fase da implementação dos 20 tópicos do acordo proposto por Donald Trump, e nesta primeira fase haverá o retorno imediato dos reféns. Esse é um compromisso que o Hamas assumiu. Israel vai tirar as tropas da faixa de Gaza, vai se criar ali uma faixa desmilitarizada e, obviamente, vai começar um investimento financeiro para a reconstrução da região. Quais as preocupações que eu ainda guardo no coração e quero esperar para ver, né? A primeira é, quanto tempo... Bom, até aqui ele falou algumas verdades, né? Não falou mentira, mas faltou algumas informações. O Hamas se compromete a libertar alguns prisioneiros israelenses, mas Israel também se compromete a libertar os reféns paquistaneses, né? Membros do Hamas. Então haverá troca, né? Digamos assim, libertação de reféns de ambos os lados. Com relação a esse acordo, aos termos do acordo, vamos acompanhar. Vai persistir. Foi firmado uma data, um período que ele deve existir, como por exemplo 7 anos. Outra coisa, está dentro do bojo desse acordo aberto ainda para a evolução de outras questões, como, por exemplo, uma possível construção do terceiro templo. Eu tenho feito várias críticas, diversas críticas ao pastor Lamartine Pozella. É claro que eu respeito demais a biografia dele, a história dele, a contribuição dele para a igreja brasileira como um todo. Isso é indiscutível, né? Não há que se discutir aqui, a idade também, todos esses... Mas, cara, o que tem a ver com construção do terceiro templo? Entende? Não tem absolutamente nada a ver. E ele não está afirmando, é claro que não está afirmando, mas está trazendo para o debate. E todas as vezes que se fala sobre guerra Israel e Hamas, não sei o quê, traz sempre, né, não só ele, mas essa galera que faz esse tipo de conteúdo, sempre puxa pro lado da teoria da conspiração. Sempre. Tem outra pessoa que é como ele também, que faz esse tipo de conteúdo, você deve saber bem quem é, já tá fazendo o alarde no mundo como se a coisa fosse acabar amanhã, né? A Bíblia se cumpriu, ele colocou um vídeo lá, a Bíblia se cumpriu hoje. Gente, calma, eu vou já falar mais sobre isso. Mas não tem nada a ver, não caberia aqui nem essa questão, nem esse questionamento. Será que um desses tópicos é a construção do terceiro templo? Que não tem nada a ver, isso aqui é política. Pra ficar na modinha, é geopolítica. Isso aqui é a participação dos Estados Unidos mediando de inúmeros conflitos pelo mundo, que já foi feito 500 vezes. Entende? Não tem que se trazer questões, sabe, de teoria da conspiração. Mas senão não vende, né, irmão? Não vende curso, não vende livro, não engaja. Porque o evangélico médio, ele quer isso, né? Ele quer saber o que está por trás, o que isso aqui representa, o que aquele aperto de mão significa. Se não for assim, não é, né? Não faz sentido. A galera quer isso, né? Vamos ver de novo. Para a evolução de outras questões, como, por exemplo, uma possível construção do terceiro templo, porque a gente sabe que os ortodoxos em Israel desejam isso. Como isso evoluirá?
né? E por outro lado, nós também sabemos que durante muitas vezes que houve tentativas de acordo, o lado do Hamas não cumpriu. Será que agora eles vão cumprir? Mas de qualquer forma... De novo, pelo amor de Deus, não achem que eu estou defendendo o Hamas aqui. Mas não é verdade. Houveram diversas vezes em que o Hamas não cumpriu, é verdade. Mas também houveram diversas vezes que Israel também não cumpriu. A galera evangélica, gospel, brasileira principalmente, né, tende a colocar Israel como sendo um país extremamente pacifista. Não é verdade. Ambos os países estão em guerra, ambos os países estão em conflito há muitos anos. Ambos os países matam pessoas de ambos os lados, e é isso, e a guerra é isso, né? A guerra, inclusive, no livro Arte da Guerra, fala sobre o engodo, sobre a mentira, né? Que é uma das principais ferramentas utilizadas na arte da guerra. Então, enquanto parte do mundo inteiro acredita que o Hamas é o Satanás, outra parte do mundo vai acreditar que é Israel. E fica os dois lados se acusando e os dois lados mentindo sobre a guerra, de novo. Porque esse é um dos principais artifícios em qualquer guerra. É a mentira. É o engodo. Se você pesquisar, e aí não vá por mim não, faça uma pesquisa, você mesmo, por conta própria, pesquise quantas vezes Israel também descumpriu acordos de paz. E sempre descumprem, quando o Hamas descumpre um acordo e começa a atirar, depois de um acordo firmado, culpa Israel, dizendo que Israel quem descumpriu primeiro. Ou quando Israel descumpre e começa a matar depois de um acordo de paz, vai dizer que está fazendo isso porque o Hamas descumpriu primeiro. Faz parte da guerra a mentira, a dissimulação. Então, dizer que foi sempre, em todas as vezes, o Hamas que descumpriu, não é defender somente Israel cegamente, né? É até mesmo ser desonesto, não entender esse contexto de guerra, como se Israel fosse os santos da história, sempre os inocentes. E não é verdade. E de novo, para o evangélico que já está aqui nos comentários esculhambando, né, até a minha quinta geração, lembre-se, quem diz que Israel é perverso, que não presta, que são desobedientes, não sou eu, né? É o próprio Deus. Basta você ler as Sagradas Escrituras e você vai ver a natureza terrível do povo de Israel. Entende? Quem diz que Israel é perverso, não sou eu não, irmão. É a Bíblia. Beleza? Não fica chateado comigo não. Se chateia com Deus. Olha eu agindo agora como os falsos profetas, né? É ele quem diz, não sou eu. Mas, de novo, é a mentira, o engodo faz parte da guerra. Acordo, o lado do Hamas não cumpriu. Será que agora eles vão cumprir? Mas, de qualquer forma, é uma excelente notícia, porque os familiares daqueles reféns estão exultantes, sabendo que vão receber os seus queridos. Vamos orar, irmãos, para que a paz permaneça nessa região do Oriente Médio e o mundo também, né? Estamos vivendo tempos difíceis. Vamos orar, pedir que esta paz seja a paz que venha da parte de Deus. Quem tem ouvidos ouça. Compartilhe esse vídeo. Bom, compartilhe esse vídeo. Gente, vamos lá. Esse é o posicionamento, né? Um vídeo curto do pastor Lamartine Pozzella. De novo, aqui ele não traz afirmações nenhuma, né? Pelo contrário, ele começa falando alguns fatos e depois ele faz algumas perguntas. E de novo, infelizmente, esse é um modus operandi muitas vezes visto nos próprios vídeos do pastor Lamartine, porque não traz as informações concretas, traz interrogações. E muitas vezes são interrogações que confundem. Porque daqui a pouco, essa teoria de que daqui a pouco vão dizer o quê? Entre dos itens do acordo foi a construção do terceiro templo. Ele não afirma isso aqui, é bem verdade. Mas só o fato dele questionar isso, eu preciso saber se um desses itens do acordo foi a reconstrução ou a construção do terceiro templo. Levanta essa teoria, entende? Ele não afirma, mas ele traz isso para discussão. E não tem absolutamente nada a ver. Agora vem a pergunta, né? E de novo eu digo, não tenho especialidade, né, em escatologia, não sou formado em escatologia teológica e blá blá blá. Mas a gente lê, a gente pesquisa, a gente questiona. E, como eu disse, tem muitos pastores comemorando esse acordo de paz, e de fato, para se comemorar, mas não comemorando no sentido de glória a Deus, porque Israel vai parar de matar palestinos, não só pessoas do Hamas, ou que o pessoal do Hamas vai parar de matar israelenses. Não comemorando porque veem nisso
uma profecia. Tem uma profecia bíblica de 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5, versículo 3, que diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, é a chamada falsa paz. Depois dessa falsa paz, nesse momento que todo mundo vai achar que é paz, virá então uma repentina destruição, entende-se, sobre Israel. Está lá em 1 Tessalonicenses 5 e 3. Então, será que isso, na minha opinião, tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo? Cara, e aí a minha opinião, de novo, eu tenho a mais absoluta certeza de que não tem nada a ver. De novo, não acredito que seja o cumprimento dessa profecia, desse texto aqui, porque esse episódio não é isolado. Já aconteceu diversas vezes acordos de paz entre Israel e Hamas. Diversas vezes. Israel, mas é a primeira vez que é Donald Trump que media. Também não. Não importa que seja Donald Trump, né? Vamos dizer, nos Estados Unidos. Também não. Então, por exemplo, em 2009, Israel inicia a retirada de Gaza após Hamas declarar cessar-fogo. Isso foi em 2009. Acordo de paz. Em 2012, cessar-fogo em Gaza entra em vigor após acordo entre Israel e Hamas. 2012. Já passou. 2021, mais recente. Israel e Hamas declaram vitória após cessar-fogo mediado pelo Egito. O Egito está sempre ali porque é muito perto, né? Está sempre tentando fazer os caras conversarem. Agora, já em janeiro deste ano, Israel e Hamas chegam a acordo de cessar-fogo para encerrar 15 meses de conflito. Então, esse acordo de paz entre Israel e Hamas agora é só mais um. Então, nós estamos acompanhando com muita expectativa como que vai se dar esse acordo de paz, como que vai se dar não só o acordo de paz, mas a execução dele, né, a entrega dos reféns e tudo mais, porque episódios como esse já aconteceram e poucos dias depois os caras começam de novo, porque é uma guerra que vai durar para sempre, né, até que isso tenha fim. É um fato. Quanto à ideia da construção do terceiro templo, cara, você não tem ideia do nível de discussão que vai ser para poder chegar a essa situação. Isso vai ser muito complexo. Isso deve acontecer, é bem verdade, isso é bíblico, né? A construção do terceiro templo é algo que vai anteceder a volta de Cristo, é fato, mas está longe disso acontecer, longe de minimamente discutirem esse assunto. E como isso está muito longe, veja, olha só, para a gente concluir o vídeo, um dos sinais da volta de Cristo é a construção do terceiro templo, né? É um dos sinais escatológicos, né? Depois que o terceiro templo for construído, então vai ficar mais perto. É um dos sinais da volta de Cristo. Isso está muito longe de acontecer. Está muito longe de ter a mínima discussão. Agora, é óbvio que existe dentro do próprio arcabouço judaico ali um grupo que quer, que pretende, que discute, que debate. Isso em Israel. Essa é a ideia. A ideia é até mesmo de propor aos muçulmanos transformar ali, fazer uma alteração onde hoje funciona ali, sabe, a cúpula dourada, para fazer ali, para reconstruir ali o terceiro templo. Mas é muito difícil que isso aconteça, talvez até mesmo nesse século. Difícil demais, porque é algo que mexe com a fé de milhões de pessoas em uma religião, de duas religiões, né, muito poderosas que têm esse conflito histórico e até bíblico, né? Então, como eu digo, não faz sentido, né, achar que esse acordo de paz tem a ver com qualquer sinal do arrebatamento, com qualquer sinal de apocalipse, porque os outros sinais, quem disse isso aqui foi o Harry, né, no nosso canal, quando a gente trouxe aqui o professor Harry a respeito disso. Você não deve olhar apenas para esse item, apenas para esse sinal. Olhe para os outros. Os outros já aconteceram? Se sim, então beleza. Se não, então, irmão, não dá para dizer que isso aqui é a falsa paz que depois disso já vem a destruição. Entende? Não dá. Então é uma questão teológica de se pensar minimamente. E aí eu pergunto, o pastor Lamartine Pozella não sabe disso? Sabe, é claro que sabe. Os outros pastores que leem a Bíblia não sabem disso? É claro que sabem. E por que ficam fazendo isso? De novo, para poder vender, para poder atrair, para poder gerar engajamento, para poder ganhar like, simples assim, e manter as pessoas engajadas. Por fim, acredite você no que eu estou falando aqui. De novo, é minha opinião, mas acredite nisso.
Isso aqui é só mais uma momentânea paz ali no Oriente Médio, que deve durar algum tempo, queira Deus dure muito tempo, mas não tem nada a ver com a falsa paz que fala lá em Tessalonicenses. Isso aqui é só um momento, tá? É só mais um dos inúmeros episódios de mediação por outros países que já aconteceu e que levou a paz àquela região de forma momentânea. E a gente vai continuar por aqui acompanhando. Como disse, a gente não é especialista em escatologia, mas a gente costuma ler a Bíblia, ler a literatura para poder ficar um pouco mais atualizado. Se inscreve no canal, ativa a notificação e discorda de mim nos comentários se você quiser, ou deixa a tua opinião. Tá bom, gente? Mas o like é importante. Deixa o teu like. Isso diz pro YouTube que o conteúdo é relevante. Tchau, gente.